No capítulo desta segunda-feira, 5 de janeiro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. E não se esqueça de ripar o vídeo. Gumercindo procura Francesco na casa bancária para conversar com ele. Marco Antônio explica para Gumercindo que Francesco saiu e ele não sabe se ele vai voltar hoje. Gumercindo fala que queria muito falar com Francesco. Marco Antônio pensa que é por causa dele ter devolvido a Rosana, que ele quer conversar com o pai dele. Gumercindo deixa claro que não tem nada a ver com ele e a Rosana. Já está tudo superado. Marco Antônio pede para Gumercindo se explicar melhor sobre o que ele falou. Gumercindo conta que Maria do Socorro contou para ele as razões que levaram ele a devolver Rosana, e ele compreendeu. Marco Antônio deixa claro que ele está mais tranquilo ao escutar Gumercindo falando isso. Gumercindo conta para Marco Antônio que ele aprendeu com o pai dele a ser um homem justo. Marco Antônio sabe que é verdade mesmo. O ex-sogro é um homem justo. Ele lamenta ter devolvido a Rosana. Ele tem um carinho pela Rosana, mas pelo que ela fez não tinha como ele ficar com ela. Gumercindo deixa claro que ele não quer mais falar sobre esse assunto. Francesco chega na casa bancária e dá de cara com Gumercindo. Ele dá um sorriso fingindo que não está preocupado com nada. Depois os dois se dão as mãos se cumprimentando. Francesco, todo sem graça, fala para Gumercindo que é uma honra receber ele na casa bancária deles. Ele pensa que Gumercindo vai engrossar para cima dele. E ele fala grosso que ele só tem uma coisa para dizer para ele. Gumercindo, numa boa com ele, o chamando de sócio, ele pergunta o que ele tem para dizer. Francesco percebe que Gumercindo está manso e fala que ele não tem nada para dizer para ele. Marco Antônio olha rindo para a cara de Gumercindo e Gumercindo também sorrindo olha para a cara de Marco Antônio. As uvas de Bartolo estão nascendo graças ao dinheiro que Gumercindo emprestou para ele. Angélica está para baixo, triste e não fala nada. Florinda puxa assunto com Angélica, falando que a família dela não acredita que ela senta na mesa junto com a patroa. Angélica continua pensativa sem ligar para o que Florinda diz. Florinda fala outra coisa. Ela diz que os italianos dizem que ela é a melhor patroa do que o pai dela. Angélica continua calada sem dar nenhum pio. Florinda continua falando com Angélica, agora dizendo que gosta dela. Angélica não fala nada e está com os pensamentos longe. Florinda resolve provocar Angélica para ver se ela responde, dizendo que o marido dela, deputado, não presta. Angélica olha para Florinda, mandando ela repetir o que disse. Florinda volta atrás para não repetir o que falou. Ela muda de assunto, falando que o povo da colônia adora ela. Angélica manda ela repetir o que ela falou sobre o marido dela. Florinda fala que sim, e foi a única coisa que ela escutou. Angélica engrossa a voz e manda Florinda repetir o que ela falou sobre Augusto. Augusto lamenta para Gumercindo o que aconteceu e ainda mete pau em Marco Antônio, falando que ele sempre foi um mulherengo. Gumercindo não gosta de ver Augusto falando mal do amigo dele, Marco Antônio. Augusto fala que Marco Antônio não terminou a faculdade, nunca se formou. Maria do Socorro olha para a cara de Gumercindo assustada por escutar tudo o que Augusto está falando. Augusto fala que na época que eles estudavam juntos, Marco Antônio vivia em turminha, em festas e badernagens. Maria do Socorro manda Augusto continuar falando. Gumercindo também manda Augusto continuar falando. Augusto fala que nada do que eles falaram espanta ele. Ainda bem que a cunhada dele se deu conta a tempo que estava vivendo com Gumercindo de cara fechada fala o quê? Augusto percebe a cara de Gumercindo para cima dele e finge que ele não quer falar mal do amigo dele, Marco Antônio, mas o que, senhor meu genro? Maria do Socorro séria manda Augusto falar. Augusto fica calado quando vê a cara fechada de Maria do Socorro. O seu amigo Marco Antônio promovia as badernagens dele e que era o seu amigo e que o senhor trouxe ele para dentro da minha casa. Fazer mais o quê? Augusto muda de ideia e resolve não falar mais nada.
mandando Gumercindo não querer colocar a culpa nele pelo que aconteceu com a Rosana e o Marco Antônio. Maria do Socorro olha para a cara de Gumercindo e Augusto agora joga a culpa para cima da coitada da Angélica, falando que ela disse que ele jamais aceitaria uma filha largada dentro de casa. Ele só fez arrumar outro marido para ela. Gumercindo deixa claro que ninguém está culpando ele de nada. Mateu faz uma nova tentativa com Juliana. Ele pede para conversar com ela. Ela volta a falar que não quer conversar com ele. Mateu estranha a atitude de Juliana. Ele quer saber o que está acontecendo com eles dois. Ela diz que não está acontecendo mais nada. Já aconteceu tudo o que tinha para acontecer. Mateu confessa que ele está perplexo com a atitude dela. Ele não está mais reconhecendo ela. Pelo amor de Deus, Juliana, eu já te pedi desculpas pela besteira que eu fiz. Juliana deixa claro que ela já desculpou ele, mas ela não quer mais ser a mulher dele. Mateu pergunta se é por causa do Marco Antônio que ela não quer mais ele. Juliana diz que não, é por eles dois mesmo. Perdeu o encanto. Mateu fala que ele não entende ela não. Ele largou a mulher dele para ficar com ela. Juliana não aceita que Mateu jogue a culpa para cima dela, porque ela também fez a mesma coisa por ele. Ele pergunta então se ela não perdoa ele. Juliana manda ele não ficar cobrando isso dela, porque eles dois erraram. Hoje ela entende isso. Não erramos não, porque a gente se ama. Juliana corrige Mateu, falando que eles se amavam. Mateu, chorando, diz que não é verdade isso. Juliana fala para Mateu que ela não confia mais nele. Ela manda ele voltar para a Rosana dele, que está esperando ele de braços abertos. Mateu fala a mesma coisa sobre o Marco Antônio estar esperando ela de braços abertos. Juliana deixa claro que ela não vai voltar para o marido dela. Ela só não quer mais continuar com ele e manda ele sair de lá. Mateu usa de chantagem para ameaçar Juliana, dizendo que se ela voltar para o Marco Antônio, ele vai tomar dela o filho deles. Juliana fica enojada pelo que ele fez e joga na cara dele que ele entrou lá ainda falando de amor, depois fez essa ameaça. Mateu fica calado e sai de lá. Juliana percebe que ela vai ter que viver sozinha na vida dela. Mateu passa correndo por Hortência e Amadeu na sala, sem falar com eles. Amadeu fica assustado com tudo que ele está vendo e pergunta para Hortência o que está acontecendo. Hortência fala que Juliana e Mateu estão sempre brigando agora. Eles não se entendem mais. Amadeu fala que sabe disso. Hortência conta para Amadeu que a Juliana contou para Dolores que ela não quer mais o Mateu. Amadeu confessa para Hortência que Mateu não está conseguindo trabalhar direito por causa de Juliana. Mateu chora do lado de fora da pensão. Ele não acredita que esteja acontecendo isso com ele, depois de tudo que ele fez pela Juliana. Heriberto interroga Antônio novamente, já sabendo que é ele quem está cuidando dos negócios que eram de Hernandes. Antônio fala que está ajudando a tia dele, Hortência. Heriberto sabe que, na verdade, quem cuida de tudo é ele. Antônio fala que Hortência não tem experiência no ramo de cereais. Heriberto percebe que a morte de Hernandes foi um grande negócio para Antônio. Não foi um grande negócio. Eu não gostava do meu tio, mas jamais iria querer acabar com a vida dele. Se o senhor acha que eu matei ele, o senhor está muito enganado. Heriberto pergunta para Antônio quem mais estaria interessado em matar Hernandes. Antônio não sabe falar quem gostaria de fazer isso com Hernandes. Mas se o senhor está falando que não foi o Januário, quem poderia ter sido? Heriberto é curto e grosso a falar o nome de Hortência. Antônio fica preocupado por Heriberto estar querendo culpar a Hortência pela morte de Hernandes. Antônio até ri do que Heriberto falou, afirmando que Hortência jamais faria isso. Ele tem que tirar essa hipótese da cabeça dele. Heriberto pergunta para Antônio o nome do marido de Hortência agora. Antônio fala o nome de Amadeu para Heriberto, afirmando que o marido de Hortência não tem nada a ver com a morte de Hernandes. Heriberto não é burro. Ele já investigou que Hortência e Amadeu viviam juntos na pensão mesmo antes de Hernandes ter sido morto. Antônio mente dizendo que não. Heriberto fala que já está sabendo de tudo e que eles já até se casaram. Antônio diz que sim, eles se casaram, mas ele não tem nada a ver com isso. Ele não conhecia o Hernandes. Heriberto manda Antônio dar o recado para o marido de Hortência,
para ele comparecer à delegacia no dia seguinte. Antônio pergunta para Heriberto por que Amadeu vai ter que ir lá. Heriberto é curto e grosso ao falar que ele quer conhecer o italiano. É para ele estar lá às 10 da manhã em ponto. Senão ele vai mandar buscar ele onde ele estiver. Antônio, como é medroso, fica calado. Chegando na pensão, Antônio dá o recado de Heriberto para Amadeu. Amadeu fica chateado por ele ter que ir na delegacia e pergunta para Antônio se ele não falou que ele não tem nada a ver com essa história. Antônio diz que ele falou, mas Heriberto está caçando tudo. Ele já está sabendo que vocês já viviam antes da morte de Hernandes. Amadeu pergunta para Antônio como Heriberto está sabendo disso. Antônio não sabe. Ele ficou surpreso também quando ele falou. Amadeu pergunta a hora que ele vai ter que ir na delegacia. Antônio fala que às 10 da manhã. Amadeu fica pensativo e preocupado. Ele está com medo que sobre para ele uma culpa que ele não tem. Amadeu vê Mateus chorando na sala e pergunta por que ele está lá sozinho. Mateus fala que ele só está colocando a cabeça no lugar. Amadeu conta para Mateus que ele está preocupado. O delegado quer falar com ele amanhã na delegacia. Ele desconfia que ele tenha matado o marido de Hortência. Mateus, como é burro, pergunta para Amadeu por que o delegado está pensando isso. Amadeu fala que não sabe o porquê. Mateus pergunta para o amigo se ele está com medo de ir na delegacia. Amadeu afirma que medo ele não está, mas confessa que está preocupado. Mateus pergunta se não foi ele quem matou o maledito do marido da Hortência. Amadeu acha essa pergunta do Mateus completamente idiota e afirma que não foi ele quem matou. Mateus fala que então ele não tem que ficar preocupado. Amadeu conta para Mateus que Heriberto já está sabendo que ele se deitava com a Hortência antes do espanhol ser morto e eles já estão casados agora. Mateus muda de assunto na hora, afirmando que se a Juliana voltar para o marido dela, ele mata o Marco Antônio. Depois ele se entregará para a polícia. Amadeu manda Mateus parar de falar bobagem. Mateus, como ama Juliana de verdade, afirma para Amadeu que ele não vai aguentar viver longe de Juliana. Dolores comenta com Hortência que ela não entende porque Juliana e Mateus estão nesse pé de guerra. Agora acabou o amor, acabou tudo. Hortência compreende muito bem, ela passou isso com Hernandes. Dolores fala que não tem por que o Mateus ter tantos ciúmes de Juliana. Janete sai do quarto dela com a intenção de procurar por Josué. Enquanto isso, Josué pensa em Janete, dizendo que ela olha ele da cabeça aos pés. O que será que ela está esperando? Que ele vai bater na porta do quarto dela? Ele fala que se ela quiser, ela terá que ir lá. Janete se aproxima da porta do quarto de Josué e pensa alto que ela não pode fazer isso, de ir bater na porta do quarto de um cocheiro. Ela se vira pensando em não ficar lá. Depois ela dá meia volta e vai embora querendo fugir da tentação. Quando ela entra em casa, ela dá de cara com Marco Antônio e se espanta pelo filho estar acordado. Marco Antônio desconfia pela mãe estar acordada àquela hora e pergunta de onde ela está vindo. Janete dá a desculpa de que não estava conseguindo dormir. Aí ela foi pegar um ar no jardim. Marco Antônio estranha e pergunta por que isso agora. Janete dá a desculpa das coisas que andam acontecendo ultimamente lá. Marco Antônio pede detalhes para a mãe com o que ela está preocupada. Ela diz que está preocupada com tudo. Não é fácil para uma mãe entender as loucuras de um filho como ele. Marco Antônio percebe que Janete está falando sobre Rosana. Janete conta para o filho o quanto foi constrangedor a conversa que ela teve com a mãe de Rosana pela manhã. Marco Antônio fala que só fez o certo e ele não quer mais falar sobre esse assunto. Janete fala que não vai mais falar nada sobre esse assunto. Marco Antônio alerta a mãe que não é para ela ficar saindo de madrugada, porque ela pode acabar pegando uma pneumonia. Depois que Marco Antônio sai de perto, Janete fica sem ar e diz que ela parece que estava adivinhando. Ela respira fundo com o susto que ela pegou. Florinda puxa assunto com Angélica sobre a filha dela que chorou a noite toda. Angélica fala que sim, ela só veio dormir quase amanhecendo. Florinda pergunta para a patroa se ela vai viajar para as outras fazendas. Angélica fala que deveria ir, mas ela está preocupada com a filha, então ela não vai.
Seja lá o que a filha dela deve ter tido, ela não deixou ela dormir a noite inteira. Ela já está começando a se sentir muito sozinha na fazenda. Maria do Socorro comenta na mesa com o marido que ela teve um pesadelo de madrugada. Rosana ainda tem coragem de abrir a boca para falar alguma coisa, mandando a mãe deixar de besteira. Gumercindo olha de cara feia para a Rosana pelo que ela falou para a mãe dela. Rosana se toca e fica calada. Gumercindo pergunta para a esposa o que foi que ela sonhou. Maria do Socorro fala que ela sonhou a noite inteira com a Angélica. Rosana se incomoda pela mãe estar preocupada com a Angélica. Maria do Socorro fala que ela está preocupada porque a Angélica mora sozinha naquela fazenda. Rosana manda a mãe não ficar pensando no pior. Gumercindo acha que a Angélica está bem na fazenda. Augusto desce para tomar café dando bom dia para todos. Maria do Socorro é curta e grossa, com a pergunta que faz para Augusto. Quando ele pretende ir na fazenda ver a esposa dele? Augusto fala que está dependendo de alguns acertos políticos. Como deputado, ele está dependendo de alguns acertos da casa. Gumercindo tenta esnobar de Augusto, falando que ele está certo em ir trabalhar. Pelo menos para fazer valer a pena o que ganha. Só que quem esnoba é Augusto, falando que ele ganha pouco, pelo que ele vale. Gumercindo fica olhando para a cara de Augusto depois do que ele falou. Rosana não gosta da conversa e pede permissão para o pai dela para que ela possa sair da mesa. Gumercindo manda ela ir, não querendo muito ver a cara dela lá. Augusto pergunta para Gumercindo se ele e a Rosana já se conciliaram. Gumercindo manda Augusto tomar café sem ficar fazendo muitas perguntas. Maria do Socorro se retira da mesa, porque ela não aguenta escutar Augusto ficar se achando. Augusto, num instante, resolve ir na fazenda no final de semana, dando a desculpa de que ele morre de saudades da mulher e da filha. Gumercindo diz que acha bom mesmo. Josué pega Janete de surpresa, aparecendo na mesa onde ela está tomando café. Ele dá bom dia para ela. Ela dá bom dia para ele também. Josué conta que deixou Marco Antônio na casa bancária e voltou correndo para saber se ela iria precisar dos serviços dele. Janete fala que vai fazer compras mais tarde. Josué deixa claro que estará à disposição dela. Depois que Josué sai, Janete pensa que ele não pode ser um simples cocheiro. Do lado de fora, Josué ajuda Janete a subir no coche. Ela se senta e fica olhando para ele e ele para ela. Josué pergunta para Janete para onde ela quer que ele leve ela. Janete fala a mesma coisa daquele dia, que Josué flertou com ela, mandando ele levar ela para onde ele quiser. Josué manda ela repetir o que disse. Janete volta atrás, dizendo que ela não falou nada. É para ele deixar ela no Lago de São Francisco que ela vai a pé fazer compras. Ele diz como ela quiser, com um olhar sedutor. Juliana gosta muito de saber que Francesco vai arrumar um emprego para ela na fábrica de macarrão da mulher dele. Francesco manda ela pegar a neta dele e as coisas dela, para ele apresentar ela para Paola. Eles colocaram um berço lá para a neta dele. Juliana acha tão fofa a atitude de Francesco com a neta dele. Ela sai correndo para se arrumar para o novo emprego dela. Francesco fica pensando que tomara que dessa vez dê certo tudo que ele está fazendo para Juliana. Amadeu chega na delegacia acompanhado de Mateu, para que Heriberto interrogue ele. Mas Heriberto manda Mateu esperar do lado de fora. Mateu olha sério para Heriberto. Amadeu pede para o amigo esperar ele lá fora. Mateu concorda em esperar Amadeu lá fora. Heriberto deixa claro para Amadeu que ele quer escutar tudo o que ele tem para falar. Amadeu pergunta o que ele quer saber. Heriberto fala que ele está casado com a mulher do falecido, né? Amadeu se faz de desentendido, perguntando de que falecido ele está falando. Heriberto manda Amadeu não se fazer de bobo, porque ele está falando sobre o espanhol que foi assassinado com a amante dele na cama, na casa onde Hortência vivia com ele. Amadeu deixa claro para Heriberto que ele sabe de quem ele está falando. Ele só não sabe o que está fazendo lá. Heriberto fala que é porque ele está decidido a descobrir quem foi que matou aqueles dois infelizes. Amadeu pergunta o que ele tem a ver com isso. Heriberto diz que nada. Ele somente pode ter tudo a ver com o que aconteceu naquela casa.